Ora, meus amigos, quinta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol, novamente a gravar à noite. Estou-me a deixar influenciar pelo Ricardo, ele gosta mais de gravar à noite. Estás muito enganado. Como é que estás, Igor Gonçalves? Estou muito enganado. Estás muito enganado porque estamos a gravar à noite, mas depois de deitar o meu filho mais novo, e custa muito depois do deitar estar a montar isto tudo outra vez e vir para aqui. Mas pronto, depois de ver a tua cara e esse bigode farfalhudo e esse teu entusiasmo que tu trazes sempre, eu sinto-me muito motivado para esta hora a falar de Silly Season da NBA. Silly Season, exatamente. Mas não vamos falar das coisas silly, mas estava-te a dizer, na nossa primeira tentativa de gravação, porque esta já é a segunda, que tu sabes que a tua vida profissional é estranha quando tu anseias por esta hora de conversa, Ricardo. Portanto, espero que te sintas privilegiado. É privilegiado e com uma grande responsabilidade, não é? Aliás, na verdade temo é pela tua saúde mental, porque se uma hora comigo é o pontual da tua semana, coitadinho de ti. Mas pronto, tu é que sabes. Como é que tu estás, meu amigo? Tens vibrado com o melhor jogador de todos os tempos de futebol, ou não? Com o Lionel. Com o Lionel. Eu estava ali a ver um bocadinho da Argentina, não vi tudo, vi uma boa parte da segunda parte, e começa a não ter argumentos, não é? Começa a não ter argumentos para... Sabes que eu já disse isto, tanto no futebol como no basquetebol, eu não consigo dizer que alguém que eu nunca vi jogar é o melhor de sempre. Portanto, é o melhor que nós vimos jogar. Exatamente, os Pelés, os Maradonas, os Eusébios, eu nunca vi assim só vi highlights, mas nos highlights até o Piccini parecia um jogador. Portanto, eu tenho muita dificuldade. Eu da basquete também não falo do GOAT, falo do melhor da minha vida, o melhor que eu vi jogar. É isso. Portanto, o Messi para mim é o melhor. Para mim, de longe também. Eu gosto muito de irritar as pessoas dizendo que não tem mal nenhum nós termos tido durante muitos anos o segundo melhor jogador do planeta, não é? Se nós tivermos o segundo melhor cirurgião do planeta, é uma coisa muito mais feia, não é? Por ele. Mas deixa-me só dizer que, sim, agora que como eles dizem, os berlindes estão todos contados, sim, o Messi melhor. Mas olha que houve anos em que não era disparatado dizes que o Ronaldo era melhor. Sim, que o Ronaldo teve melhores anos específicos do que o Messi, sim. Quer de nível individual, quer de conquistas. Olha, mas eu não percebo nada de futebol. Aliás, toda a gente está doida com este Mundial e eu acho que o Mundial, o que tenho visto, tem sido muito sem saborão. Equipas todas a jogar da mesma forma, blocos muito baixos, muita lateralização da bola, pouca magia, não tenho visto assim nada de extraordinário. Quando o funil aperta e já só sobram as 8, 10 melhores equipas, 10, 12, já notas futebol muito, muito, muito diferente. Mas vamos mudar isso, Ricardo, eu já estou... Vamos. Também eu. Deixa-me só dizer isto. Portanto, na semana passada eu abri as inscrições para a 5ª divisão das nossas ligas fantasies e tenho que vos pedir para pararem de mandar, porque ainda há bocado recebi mais um e já não há espaço. Eu ainda equacionei a possibilidade de abrir a 6ª divisão, mas pelo menos este ano não o vou fazer, para o ano depois pensarei nisso. O Ricardo já pagou o seu buy-in. Portanto, muito bem. E viste a descrição que eu mandei no NBA? Não. Mas que mereço ver? Não sei se queres ver em direto, mas tu é que sabes se queres ver em direto. Posso ler? Ou... Podes ler. Eu disse que ia enviar coisas relacionadas com tráfico de estupefacientes para ver se a PJ te ia buscar a casa, mas não mandei. Fui até bastante... Este raminho de salsa. Estou bem a perceber. Não, mas já não tenho vagas, já não há vagas, portanto podem tentar para o ano. Agradeço porque foram mesmo muito, não estava à espera. E isto vai-nos abrir uma ideia de fazer um programa de mailbag, que depois eu darei informações. Olha, portanto, já toda a gente pagou aquilo que eu vou ganhar no final da época, é isso? Na tua liga ainda não pagou toda a gente, nas outras ligas todas. Estou a brincar. Nem faço ideia quais são os prémios. Mas eu mandei-te na descrição. Já me mandaste? Não viste. Não liguei. Tu vejo mensagens com o teu nome e eu não ligo. Eu não ligo. Eu depois digo quais é que são. Mas olha que na primeira divisão já é um prémio bastante saboroso. É uma viagem a Boston para Ivone-Mias, não é? É, exatamente. Deves achar que eu sou a BetClick. Olha, Ricardão, por falar em dinheiro, visto que Victor Wembanyama, eu por acaso é engraçado porque saiu a notícia antes do contrato.
E não sei se tu apanhaste toda este discorde de conversa. Portanto, sai a notícia que o Victor Wembanyama vai fazer um desconto ao San Antonio Spurs. E depois, passado para aí meia hora, sai a notícia que o Victor Wembanyama assinou um Max Rookie Extension. E ficou toda a gente logo indignada porque então, que raio de desconto é que ele fez. Portanto, achei engraçado. Mas estás aqui para explicar às pessoas. Sim, vou explicar, mas depois até quero abordar o assunto de outra forma contigo. Portanto, só para quem possa não perceber, um jogador que termina o seu contrato de rookie e a equipa acha que ele merece, pode assinar um contrato máximo de rookie, o chamado Max Rookie Extension, que representa 25% do cap. Vamos aqui simplificar, vamos imaginar que o cap são $100 milhões. Um jogador que vá para o 5º ano pode assinar para esse 5º ano um contrato a valer 25%, portanto $25 milhões. Mas há uma questão, porque aqui há uns anos Derrick Rose assinou esse contrato de 25% e depois foi MVP, se não estou em erro, no 4º ano, não é? da sua carreira, portanto ainda dentro do seu contrato de rookie. E depois, quando renovou por 25% o cap, e as pessoas começaram a dizer que era injusto um jogador como o Derrick Rose, que era MVP, só poderia ganhar 25% porque não havia um mecanismo para que um jogador que fosse MVP pudesse ganhar mais percentagem de cap, neste caso os 30%. E para fazer face a essas críticas dos jogadores, a Liga criou aquilo que eles chamam os escalators, portanto os elevadores, digamos assim, que são um jogador, quando assina esse contrato de rookie, pode colocar no seu contrato provisões que prevêem uma cláusula que aumenta o valor, não é? Exatamente, e para ele poder aumentar o valor, no último ano do contrato de rookie, se ele for MVP, defesa do ano, ou for All-NBA, qualifica-se automaticamente para os 30%. Foi isso, por exemplo, que aconteceu com o Evan Mobley, no ano em que foi defesa do ano, ele ia ganhar 25% do cap. Era o último ano de contrato de rookie e, portanto, exatamente, passou para 30%. Aumenta. Por exemplo, o Chet negociou um contrato com o OKC que excluía os escalators, não é? Foi exatamente o que o Victor Wembanyama fez. O Victor Wembanyama. Portanto, não é escândalo nenhum. Certo? Não é escândalo. Não é escândalo. Resumindo, partindo do princípio que Victor Wembanyama faz 65 jogos para o ano, acho que podemos aqui todos dizer que pelo menos ao NBA ele vai ser. Quem sabe, defesa do ano. Porque o All-NBA pode ser All-NBA Third Team, não é? Exatamente. Não tem que ter First Team. Portanto, ele entre os 15 melhores jogadores da época estará, desde que faça os 65 jogos mínimos, e portanto é quase um dado garantido que ele teria direito aos tais 30% desde que cumprisse a elegibilidade, não é? Sim, e portanto, para quem possa também não saber, um jogador que ganhe, vamos resumir outra vez, $25 milhões, né? $25 milhões, o que ele sobe para o ano a seguir é a percentagem, tem a ver com a percentagem do que ele já ganha. Portanto, como ele não vai ter a possibilidade de chegar aos 30%, quando se for aumentado para o 6º ano, vai ser aumentado um menor valor, porque vai incidir sobre o que ele ganha no 5º ano. Portanto, Victor Wembanyama, no fundo, partindo deste pressuposto que ele cumpriria os 65 jogos e que seria pelo menos ao NBA, resumidamente terá abdicado de mais ou menos ao longo dos anos de contrato cerca de $50 milhões, que sim, não é mais 10 milhões por ano, sim. 10 milhões por ano, mais coisa menos coisa, dependendo do que é que o cap vai subir. Portanto, isto, e deixem-me só dizer isto, este tipo de valores obviamente contam para o second aprons e para o tax. Claro. Portanto, o que Victor Wembanyama... são 10 milhões que podem ser utilizados noutros jogadores, não é? Exatamente. O que Victor Wembanyama fez no fundo foi ajudar aqui a equipa, e não é único. Falaste do Chet, por exemplo, o Austin Reeves, também na sua renovação, as percentagens de subida do contrato são menores do que normalmente são. Portanto, há vários jogadores que fazem isso, pronto, é normal. E Adam Silver foi questionado sobre isso, porque, se olharmos bem, é verdade que o Wembanyama está apenas agora a chegar ao seu 4º ano, mas se olharmos aqui de uma forma um bocadinho cínica, podemos ver que as duas equipas que estiveram nas finais têm duas superestrelas, cada uma sua superestrela, que de alguma forma ajudou a equipa. Jalen Brunson ajudou na sua renovação e Victor Wembanyama ajudou agora. E portanto, perguntaram isso a Adam Silver. Se isto pode tornar-se uma tendência, exatamente, têm que ser os jogadores a pagar o custo de poderes
manter uma boa equipa e continuar a adicionar talento a uma boa equipa. Isto porque a Associação dos Jogadores também já terá torcido o nariz a que isto começasse a ser recorrente. Mas não torceram quando foi o americano Chet Holmgren, nem o americano Jalen Brunson, pois não? Eu sei, Ricardo. Não, era só para confirmar, só queria ouvir-te a dizer. Eles generalizaram e agora capitalizaram na questão do Victor Wembanyama. Isto, atenção, vários jogadores fizeram isto, Ricardo. Dirk Nowitzki fez isto durante anos. Isto é muito recorrente. Isto é muito recorrente na NBA. É muito recorrente na NBA. Eu não sei se estavas a dizer, o Adam Silver comentou o assunto, não é? Sim, comentou mais no genérico de se ele está contente que esta questão do second apron, que no fundo é um hard cap, esteja a obrigar a que os jogadores tenham que começar a abdicar de dinheiro, esteja a obrigar que os Celtics tenham que trocar Jaylen Brown, e ele disse que sim, foi muito até direto. Eu achei que ele ia florear um bocadinho. Não, ele disse que sim, que as regras estão a ter o impacto que eles queriam que tivessem, que é a tal paridade, que é sim, o espalhar do talento pela liga, quando não consegues reter o talento espalhar. É claro que podemos aqui contestar se uma equipa que saiba draftar bem ser obrigada a abdicar dos jogadores que draftou só porque eles depois acabam por 2, 3 jogadores assinar contratos máximos e é impossível de os manter na equipa todos, têm que abdicar de alguma coisa. Portanto, não é uma equipa que adicionou via free agency ou via trade. E sim, há ajustes que se calhar se podem fazer, não é? Poderes dar os 30% a um jogador, ele receber os 30%, mas para o cap contar apenas 25%, por exemplo, é uma das sugestões que muita gente tem feito. É a principal sugestão. Eu gostava que eles fizessem a coisa diferente, Ricardo. Eu acho, não sei se concordarás comigo ou não, portanto, tu tens 15 jogadores num plantel. E agora com a questão dos two-way, até, né, começas a ter plantéis com tanto talento. E não é só isso, tens tanto. Antigamente tu tinhas 15 jogadores no plantel, mas tu sabias que só contavam 8 ou só contavam 9. Agora já não é bem assim. Tu agora há equipas que o 10º jogador tem muita qualidade, o 11º. Portanto, olha os Thunder, os Spurs. Portanto, e eu acho que um jogador ganhar 30% do cap é demasiado. Tu ficares, ou seja, o primeiro max tu estás tranquilo, o segundo max nunca vai ser bom, a não ser que tu te chames Jokic. Nunca vai ser. O que aconteceu com o Jaylen Brown. Por isso é que o Brad Stevens dizia que era incomportável teres 2 jogadores que acumulam 70% do cap. Não dá. Eu acho que... Portanto, tu achas que o ajuste que deve ser feito é baixar o valor da percentagem do contrato máximo. Mas atenção, não é baixar o valor do dinheiro, é aumentar o valor do cap. E eu percebo que o cap está indexado à receita. Às receitas. Eu percebo isso, mas se calhar está na altura de a margem de lucro ser um bocadinho mais curta. Pois. Para os donos. Para os donos. Ou seja, em vez de se buscar dinheiro aos jogadores e serem os jogadores a terem que abdicar para poderem tentar ser campeões, é meter as mãos nos bolsos dos donos. Eu isso concordo contigo. Em relação ao Victor Wembanyama, queria só dizer que nas suas primeiras 3 épocas da NBA, ele jogou na primeira 71 jogos, na segunda 46 jogos, porque teve a tal trombose no ombro, e no ano passado ele ganhou o Defensive Player of the Year unânime, foi All-NBA. Sabes quantos jogos jogou o Victor Wembanyama? 75? 64. E tu dizes... Foi a NBA Cup, não é? É verdade, é que a NBA Cup, que não conta para nada, a final da NBA Cup, que não conta para nada em termos estatísticos, conta apenas e só para a elegibilidade. Portanto, pelo facto dos Spurs terem ido à final, é o único motivo pelo qual o Victor Wembanyama é Defensive Player of the Year unânime e foi às equipas da NBA, porque senão só tinha feito 64 jogos. Ou seja, está toda a gente a fazer barulho e quase a apontar o dedo ao Victor Wembanyama por ter sido altruísta e ter querido aceitar receber possivelmente menos dinheiro para tentar ser competitivo e ser campeão, quando na verdade nós não temos sequer garantias que ele seja capaz de cumprir os 65 jogos, porque em 2 das 3 primeiras temporadas isso não aconteceu, porque a final da NBA Cup foi um outlier. E depois está tanta gente a falar sobre o Victor Wembanyama, que está a fazer uma coisa altruísta para poder ser mais competitivo, e está a falar-se pouco de Kawhi Leonard, que aparentemente
terá aceitado receber dinheiro por fora de uma forma completamente ilegal. E enfim, e vamos falar do Gary Trent também. Sim, eu já quero falar desses dois assuntos, porque eu acho que as coisas estão um bocadinho interligadas em termos de narrativa. Claro. Em termos de narrativa. Só para dar aqui mais alguns exemplos. Quando LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh se juntaram, todos eles aceitaram receber menos. Claro. Portanto, isto é absolutamente normal. Eu diria que todas as grandes... É recorrente ouvir jornalistas a perguntarem aos jogadores: aceita fazer sacrifícios a bem de... Basicamente é dizer, aceita receber menos dinheiro no próximo contrato? Eu estranhei a narrativa, mas depois desliguei, porque é o falar dos dois lados da boca, não é? Os jogadores têm de sacrificar, e depois quando o jogador realmente se sacrifica e sacrifica 50 milhões de dólares, é criticado. E é engraçado, porque eu não tinha bem noção disto, mas compreendi nas finais. Há todo um lado de ódio a Victor Wembanyama. Já apanhaste isso? Eu não tinha bem noção, eu achava que Victor Wembanyama ainda estava na cúpula dos jogadores aturados, mas não, há mesmo todo um ódio. Sim, tudo o que foi argumento para se adorar Victor Wembanyama, as suas rotinas, o que faz fora de campo, as coisas que diz, a forma como se comporta, o facto de levar livros para ler antes do jogo em vez de estar agarrado a um telemóvel, tudo o que ele faz. Agora, o que se diz virou-se a agulha ao contrário, a partir do momento em que ele fez algumas faltas flagrantes e outras que foram duras e que não foram assinaladas com a devida dureza e que não foram penalizadas da forma correta, e de repente se diz que ele afinal não é assim tão bonzinho. De repente tudo isso que era apontado como motivo de elogio passa a ser performativo por parte do Victor Wembanyama, e ele agora é odiado por toda a gente, o que é fácil no caso dos americanos, porque é um estrangeiro, é um não americano, e eu continuo a achar que há muito chauvinismo no meio disto tudo, porque aliás o próprio Adam Silver no ano passado quis fazer um All-Star americanos contra não americanos, tornando os não americanos os vilões para que os Estados Unidos pudessem ganhar no fim a tacinha. Olha, é o que é. Falaste da questão do Kawhi e disseste que se está a falar pouco. Eu por acaso isso acho que falou-se um pouco disso. Tem-se falado, obviamente. Agora, a atenção que se está a dar a Gary Trent, que fez uma coisa que tu podes dizer que, enfim, que foi acordada previamente com a equipa, e que não é bonita, mas é tudo legal. Mas o que o Kawhi fez, aparentemente, é ilegal, é diferente. Deixa-me só clarificar a questão do Gary Trent. O Gary Trent, quando sai de Toronto, não sendo um fora de série, dentro dos jogadores da NBA, claro que ele é um fora de série, mas não sendo um jogador fora de série, na altura foi um bocadinho surpreendente. Portanto, ele deveria ganhar na casa dos 15 a 6 milhões. Falava-se do mid-level para ele, não é? Sim, e foi muito surpreendente quando ele assinou um contrato mínimo de 1 ano com os Milwaukee Bucks. E foi muito elogiado na altura. Aceitou um salário mais baixo para ter um papel específico, porque ele tem um perfil que é muito procurado, ou tinha, não é? Um grande atirador de 3 pontos, sim, e já foi um bom defensor, agora e na altura o encaixe fazia todo sentido, Giannis, atiradores à volta, e Gary Trent encaixava bem. Gary Trent não teve um bom primeiro ano em Milwaukee e voltou a assinar um contrato mínimo no segundo ano. O que fez sentido. Ainda que abaixo do seu valor de mercado. Os 2 contratos foram abaixo do seu valor de mercado. No primeiro ano foi gritante o abaixo, estamos a falar aqui de passar de, vamos aqui dizer que são 15 milhões para 3 milhões. Mas ok, é o que o Ricardo diz, vai jogar com o Giannis, ainda por cima já Lillard, portanto havia aqui expectativas de lutar pelo título. Exatamente. Pronto. No segundo ano, deixa-me só fazer aqui uma coisa. Estava aqui a arrebentar um bocadinho no chão. No segundo ano, volta a assinar um contrato mínimo. Tem um mau ano. E o que é que isto... Péssimo ano. Péssimo ano. Mas os Bucks todos foram péssimos. Portanto, ok. Ele foi mais um... Ele saiu da rotação, sim. Mas saiu, já não lembrava. Jesus. Ele saiu da rotação. E agora assina um contrato de 4 anos garantidos, 64 milhões, não é? Mais ou menos isto? 64? É isso mesmo. E porquê é que isto é relevante os 2 primeiros anos? Porque, portanto, Gary Trent não foi draftado por Milwaukee, foi para Milwaukee em free agency. E há uma coisa na NBA que é os bird rights. Bird rights é o que permite uma equipa ultrapassar, portanto, se uma equipa tiver os teus bird rights, pode ultrapassar o cap para te pagar.
Vamos imaginar que uma equipa só tem 10 milhões de dólares para dar em cap space, mas tem os bird rights de um jogador. Ok, pode dar 15 milhões de dólares a esse jogador e aqueles 5 milhões não contam para o cap. Contam para outras coisas, mas não para o cap. Ora, o jogador está há 2 anos numa equipa e a equipa ganha acesso a uma coisa chamada Early Bird Rights. E quando é Bird Rights, podes ultrapassar o cap em X%. Quando é Early Bird Rights, é um bocadinho menos. Mas não deixa de ser também uma possibilidade de ultrapassar o cap. Ora, foi exatamente isso que aconteceu. Ele assinou 2 anos mínimo, os Bucks passaram a ter acesso aos seus Early Bird Rights e agora estenderam-lhe o contrato 4 anos, basicamente o valor da mid-level. 16 milhões por ano. É, mais ou menos o valor da mid-level, 16 milhões por ano, 4 anos a um jogador que totalmente garantidos. Totalmente garantidos. E 4 anos, que não tem sido uma coisa recorrente. Normalmente o que temos visto, com exceção dos grandes, né, os craques, é tudo normalmente 3 anos, 3 mais 1, 2 mais 1, e de repente aparece Gary Trent. Portanto, o que é que aconteceu aqui? Estamos todos a supor. Houve aqui um handshake agreement de, ok, venho jogar aqui durante 2 anos, e quando nós tivermos os Early Rights... E quando saírem alguns contratos também dos livros, não é? Nós nós compensamos-te aquilo que tu abdicaste nos 2 anos. Ora, isto é ilegal. Não podes fazer isto. Mas, pronto, é difícil de provar, a não ser que haja aqui mensagens ou qualquer coisa assim do género. Eu acho que isto está ligado à questão do Kawhi, no sentido de a NBA, neste momento, tem um problema com o Kawhi para resolver. E eu não acho que vá acontecer nada aos Bucks, mas acho que o facto de eles estarem envolvidos na questão do Kawhi, de terem passado pela questão do Malik Beasley, que foi muito complicada, não só pela situação, como pelo facto de eles não terem dito aos Miami Heat o que estava a acontecer. E permitiram os Miami Heat trocar por um jogador que estava a ser investigado pela NBA e pelo FBI. E agora, aparentemente, terão dado o wink-wink, o ok aos Toronto Raptors para avançarem com o negócio do Kawhi. Portanto, eu acho que com isto tudo, eu acho que a Liga até pode olhar para esta situação do Gary Trent. Não acho que vá acontecer nada, porque acho que não vão haver equipas a denunciarem por 2 razões. Primeiro, porque os Bucks já não interessam para as contas do título. Segundo, porque não havia certamente ninguém interessado em ter o Gary Trent. E terceiro, porque, Ricardo, convenhamos que a maior penalização de todas é os próprios Bucks terem que pagar os 64 milhões a Gary Trent. E, portanto, acho que a penalização deles já está bem justa. Sim, na verdade, se tu achares que ele no primeiro ano merecia receber 15 milhões e andou a jogar por 3 milhões e meio, ou o que é que foi, portanto fez um desconto de 12 milhões por aí, e no segundo ano se calhar merecia receber 12 milhões ou perto disso, e andou a jogar por 3 milhões e meio, e agora vai buscar esse dinheiro. Portanto, os Bucks vão ter provavelmente o mesmo tipo de despesa que teriam se as coisas tivessem sido feitas de uma forma um bocadinho mais séria. Mas por outro lado não teriam conseguido ir buscar provavelmente naquele primeiro ano. Ele não faria parte da equipa, não é? Portanto, é isso que acontece. Ainda assim, isto que foi feito é feio, é ilegal se for provado que houve aqui um acordo de cavalheiros por baixo da mesa, mas está feito dentro das regras. Contornaram as regras. O do Kawhi é outra coisa diferente. A ser provada a questão do Kawhi. Estamos há um ano à espera. Sim, já passaram 11 meses. 11 meses. Adam Silver, ontem não, na semana passada, final da semana passada, voltou a dizer que espera que a conclusão seja em semanas e não em meses. Ora, ele disse isto nas finais, e entretanto passaram 6 semanas. Ele foi um bocadinho mais concreto nesta conferência de imprensa após a reunião dos governadores. Ele diz que esta situação tem que ficar resolvida este verão, se bem que o verão depende do que é que tu entendes como verão, porque o verão oficialmente termina a 21 de setembro. 21 de setembro é o primeiro dia do outono e, portanto, se pusermos as coisas assim, isto pode ir até setembro. É o verão NBA, vou assumir. Mas, na verdade, o que o Adam Silver depois disse, e disse o mesmo, foi que a próxima época não podia começar sem isto estar resolvido. Claro. E, portanto, isto vai ser resolvido mais tarde ou mais cedo. Sabes qual é o problema? É que, na realidade, a próxima época já começou. Exatamente. É que as trocas que foram feitas é a pensar na próxima época. Os jogadores que já saíram do mercado
se isto for tudo para trás, Toronto provavelmente perdeu oportunidades de colocar o Brandon Ingram no outro sítio e buscar outro jogador qualquer. E nem é só isso. Mesmo os próprios Clippers, que até podem ser prevaricadores, e ao serem prevaricadores não podemos ter muita pena dele, mas os próprios Clippers, vamos aqui, portanto, os Clippers têm sido muito associados a Peyton Watson. Os próprios Clippers podem não ter os assets que acham que têm para poder tentar, por exemplo, ir buscar o Peyton Watson. Claro. É a diferença de tu teres Kawhi Leonard nos livros ou não teres Kawhi Leonard nos livros. É a diferença entre tu teres, já não sei como é que era a troca, mas 2 ou 3 picks de primeira ronda. É a diferença de tu poderes ligar a Denver e dizer, olha, vamos fazer aqui uma sign and trade por isto. Sim, o Peyton Watson pode receber menos dinheiro por causa desta situação, não é? E não é só isto, há os próprios jogadores. Grady receber menos dinheiro ficando em Denver. Em Denver. De repente não há concorrência, não é? Sim, e não é só isso. Grady Dick, que vai ter aqui o ano da sua vida para tentar ficar na NBA, ou pelo menos para tentar mostrar qualquer coisa. Não sabe. Não sabe onde é que vai jogar. Sim, mesmo estes jogadores, se eventualmente a troca for cancelada e os jogadores tiverem que ficar nos sítios de onde partiram... Foi o que aconteceu aos Lakers com o Lamar Odom e com o Dalton Knecht e com, por exemplo, o Mark Williams, quer dizer, jogadores que viram as suas trocas canceladas por este ou por aquele motivo, já sabem que as equipas de onde partiram não contam com eles, não querem estar com eles. Portanto, isto já devia estar decidido, vale o que vale aqui a nossa opinião, porque certamente eles estão a trabalhar nisto, portanto não vou aqui dizer que estão a arrastar porque querem. E podemos fazer todas as leituras que quisermos. Podemos ir pela leitura se eles tivessem uma smoking gun já tinha sido revelado, ou podemos ir pela ideia de eles já têm, estão a construir o caso de forma a que seja irrevogável. Houve um bocadinho mais de informações até do Adam Silver nesse sentido. Todos os documentos já foram recolhidos e neste momento as empresas de advogados que estão a tratar do assunto, porque não é a NBA que está a tratar do processo agora, a NBA contratou empresas de advogados. É uma empresa, né? Com 1000 nomes. Depois adicionaram mais não sei quantos advogados ao caso, era uma empresa só com 2 nomes, depois juntaram mais 2. Enfim, isto é bastante complexo. Já recolheram a documentação toda e estão neste momento a preparar-se para emitir as conclusões, ou seja, já estão na fase de sugerir à NBA qual é que pode ser a penalização, tendo em conta aquilo que encontraram. E o Adam Silver depois vai decidir se avança ou não para uma penalização para várias partes envolvidas. Sendo que depois ainda há uma questão, é que independentemente da penalização, e vamos aqui assumir que é uma penalização grave, os Clippers depois provavelmente ainda vão levar o caso a uma espécie de um árbitro. Ok. Que é no fundo a palavra final. Portanto, eles vão levar isto a um árbitro imparcial que vai ouvir as duas partes, a NBA com a sua penalização e vamos assumir o Steve Ballmer com os melhores advogados do mundo, não é? Os melhores advogados do mundo. E nem é só o homem mais rico do mundo. E nem é só os melhores advogados do mundo. O Steve Ballmer tem vários cargos dentro da liga. O Steve Ballmer é o responsável não é a vertente financeira, mas é a vertente marca global da NBA. Ou seja, o Steve Ballmer é uma pessoa que está envolvida. E depois há outra coisa que é... E que não interessa a NBA virar as costas. Exatamente, a NBA quer muito ter o Steve Ballmer dentro da liga, apesar de ter criado regras para impedir que ele possa gastar mais que todos os outros, e eles querem tê-lo, porque estamos a falar do 5º homem mais rico do mundo, como tu disseste bem, ou 4º, ou lá o que é. Portanto, isto ainda vai fazer correr alguma tinta. Agora, é estranho é que o Adam Silva tenha dito antes da época começar. Ora, a época já começou na realidade. Eu sei que estamos na época morta, mas as equipas estão a preparar os seus plantéis. Há aqui uma grande diferença entre tu teres Kawhi Leonard no teu plantel, seja para os Toronto Raptors, que com Kawhi Leonard podemos aqui fazer 1000 argumentos de que são candidatos a ganhar o Oeste, ou para os próprios Clippers, que a diferença entre ter Kawhi Leonard e não ter Kawhi Leonard é estar em rebuild ou não estar em rebuild. Portanto, várias coisas estão aqui pendentes. Mas pronto, vamos ver. Olha, só para terminar isto, no meio das minhas pesquisas e das minhas leituras sobre este caso do Kawhi, para além do caso do Joe Smith, nos anos 2000 dos Minnesota Timberwolves, não é? Que o antigo comissário, o David Stern, deu uma grande martelada na altura, retirou-lhes 5 escolhas de draft. Pois, era 5 da primeira ronda. Depois passou a 4, não é? Porque eles lá na arbitragem conseguiram recuperar uma. Mas em 2015, o Adam Silver multou os Clippers
por causa de um caso que não é salary circumvention, mas é muito interessante. Os Clippers ofereceram ao DeAndre Jordan, em 2015, quando o DeAndre ainda era bom, ofereceram ao DeAndre Jordan um acordo de patrocínio com a Lexus. Olá. Se ele renovasse com a equipa. Um acordo que era tão bom que o DeAndre Jordan não assinou com a equipa e foi-se embora. Não, mas não deixa mas de mesmo assim, é o mesmo princípio, não é? O DeAndre Jordan não assinou e o Adam Silver multou os Clippers na altura. Eu não sabia desta história. Steve Ballmer. Ou não? Adam Silver. Não, mas já era Steve Ballmer eu acho que já era. É possível que sim. A situação do Donald Sterling foi em 2000. Pois foi, ainda estava lá o DeAndre Jordan, exatamente. Ou seja, é a segunda vez que eles então fazem isto, alegadamente. E não é só isso, por exemplo, os Knicks perderam uma escolha de segunda ronda na altura por causa do Jalen Brunson, porque andavam a negociar com ele antes de poderem, e portanto perderam uma escolha de segunda ronda e vale o que vale. Muito bem, vamos ver como é que isto se vai resolver. Para a segunda metade do nosso episódio, nós decidimos olhar aqui para... Nós estávamos na dúvida, porque ainda não faz muito sentido para nós fazer o típico episódio de winners e losers da free agency, talvez para a semana, não é? Parece que o LeBron James tem um podcast amanhã. Hoje, quinta-feira. Tem um podcast hoje, quinta-feira, no Fanatics Fest. Exato. Eu sei, mas há tantas... Ele vai gravar um episódio ao vivo com o Tyrese Halliburton. Pois, mas há quem diga que ele está à espera do dia a seguir à final do Mundial. Há muitos rumores. Mas pronto, não faz muito sentido, até porque também corre o rumor de que a questão do James Harden ainda estar em cima da mesa tem a ver com a ideia deles poderem tentar despachar o James Harden caso o LeBron vá, porque é demasiados ball handlers. Há muita coisa ainda, portanto ainda não faz muito sentido para nós fazer esse episódio. Deixa-me só dizer isto, que eu queria dizer isto há bocadinho e acabei por não dizer. É engraçado que o LeBron James é free agent, mas com todas estas novas regras, com todas estas suspensões, com todas estas coisas, é inacreditável como do nada a free agency da NBA, que era das coisas mais intensas que nós tínhamos na nossa vida, duas coisas aconteceram. Primeiro, acabou-se à 00:01 começarem a sair sign and trades e negociações, que toda a gente sabia que elas estavam negociadas há dias, portanto isso acabou. A Liga conseguiu, mas por outro lado, transformaram, criaram um clima de medo nos jogadores, de nós temos que ter o nosso dinheiro o mais rápido possível, que já não há free agency, Ricardo. Nós agora somos uma liga de trocas, o que é bom, nós gostamos de trocas, mas a free agency era especial. E a Liga, com este básico hard cap que criaram aqui, matou a free agency. Não sei, o DeMar DeRozan parece que é free agent. E o Russell Westbrook? Onde é que gostavas de ver DeRozan e Westbrook? Deixa-me perguntar-te isto. Quanto é que tu te riste quando saiu o reporte de que Russell Westbrook é hipótese em Miami, mas só se o LeBron James não for para lá? Aquele ano dos Lakers. Demais. Eu gostava muito de ver o Russell Westbrook a jogar na Europa. Ele nunca virá jogar para a Europa. Nunca. Vejo mais facilmente um gajo como o Kevin Durant a vir experimentar a Europa, porque é um hooper e pela cena de querer experimentar ali a Turquia, não é? Sim, de jogar nestes pavilhões, perceber se tem capacidade para jogar com um basquetebol diferente, do que o Russell Westbrook aceitar, o seu ego aceitar vir jogar para aquilo que eles consideram como um basquetebol menor, não é? Que é o basquetebol europeu. Olha, o Cam Thomas podia vir jogar para a Europa. Pois, não sei se vai ter contrato para a próxima época. Não, na NBA não vai. Mas eu queria só dizer isto, que é engraçado. O Real Madrid acaba de assinar o Damian Jones, lembras? Do posto que estava a frente de Mias no Sacramento Kings. É verdade. E o Max Shulga, que era o ucraniano, que este ano era two-way dos Celtics. Two-way. Que jogou com o Mias na faculdade e este ano foi escolhido como rookie dos Celtics na segunda ronda, não jogou e vem para o Real Madrid já, novíssimo. Eu vi que o Valanciunas assinou 2 anos pelos Alírios, é verdade. Por onde é que foi?
Zalgiris Kaunas. Volta para casa. Volta para casa. Portanto, ainda bem que temos LeBron James para salvar a free agency. Olha, então nós decidimos para esta segunda metade olhar aqui para alguns jogadores. Como é que nós fraseámos a coisa, Ricardo? Como é que era? Sei lá, jogadores que vão ajudar a definir a próxima temporada. Ajudar a definir o próximo ano. Eu incluí aqui alguns jogadores que eu tenho muita curiosidade para ver, no sentido de novos papéis, novas equipas. Ok. Cada um de nós escolheu aqui 3, 4 jogadores e vamos falar um bocadinho sobre eles. Estamos naquela fase em que temos luxo, temos tempo para fazer isto, Ricardo. Começa lá, então, o jogador que tu achas que vai ditar? Obviamente eu tenho muita curiosidade nesse ângulo que tu disseste, de ver jogadores em sítios novos, mas a forma como eu abordei isto foi que os jogadores é que vão quase ajudar a controlar aqui a narrativa, ou definir muito da narrativa da próxima temporada. Um deles, por acaso, é um jogador que está num sítio novo, que se chama LaMelo Ball. É o meu primeiro também. Pronto, LaMelo Ball. Não era o meu primeiro, mas para fazer aqui LaMelo Ball faz a ponto pelas duas interpretações, porque é isso mesmo. A narrativa, ou seja, perceber como é que história é que ele nos vai dar, mas também como é que ele se vai adaptar a jogar com um jogador como Anthony Edwards. E tudo, porque o LaMelo Ball representa mais um all-in dos Minnesota Timberwolves. Precisavam de mais uma estrela, precisavam de alguém que tirasse a bola e as atenções de cima do Anthony Edwards, portanto ele vai responder a isso. Portanto, se tudo correr bem, pode elevar aqui o estatuto dos Wolves, que já é um estatuto muito interessante, portanto 2 finais de conferência nos últimos 3 anos, mas há aqui uma nuvem negra e uma subnarrativa no meio desta história toda. É que se correr mal, no próximo verão, julgo, e tu dir-me-ás que sabes isto bem melhor do que eu, o Anthony Edwards já será elegível para extensão de contrato. Eu acho que termina em 29, mas eu acho que já para o ano que ele é extensivo. Sim, em 2027 já pode. Aliás, eu diria que até quando a meio da época já pode. Pronto. E, portanto, o LaMelo Ball vai ter que carregar nos ombros quase a responsabilidade de garantir que isto funciona, ou eventualmente o Anthony Edwards, que já deu alguns sinais de impaciência em determinados momentos com o front office dos Minnesota Timberwolves, ele carrega nos ombros a responsabilidade da continuidade quase do Anthony Edwards em Minnesota. Essa é outra coisa que eu não gosto, Ricardo. Ser o Lamelo a carregar nos ombros. Não. Eu vou dizer, não tocámos isto no assunto, mas eu acho que as extensões são abertas demasiado cedo e tu assinas um contrato com um jogador até 2029 e em 2027 ele já tem um poder imenso. É demasiado cedo. É muito cedo. Eu acho que eles só deveriam poder estender contratos deste género, contratos de 4 ou 5 anos, no último ano, porque senão tu estás a 3 anos quase e se o Anthony Edwards hoje chegar ao front office e disser, meus amigos, eu em 2029 não vou renovar com vocês, já é uma pressão muito grande. Mas pronto, isto é só uma parte. Não tinha pensado por esse ângulo, tinha apenas pensado no ângulo basquetebolístico da coisa, que é, e isto nós já falámos, não é? Eu levanto sempre a pergunta, o que é que um vai fazer quando o outro estiver com a bola na mão, que neste caso até é interessante porque são 2 jogadores que podem ser ótimas ameaças e são ótimas ameaças em catch and shoot de 3 pontos. Portanto, não é o mesmo problema, por exemplo, se meteres LeBron James e Giannis Antetokounmpo na mesma equipa. Mas esse ângulo é muito bem visto, porque por alguma razão, quando houve o salary dump do Julius Randle, começou-se a levantar a ideia de que a próxima superestrela a poder estar disponível era Anthony Edwards. Portanto, é interessante. E nem é só de eu não estou curioso para ver como é que vai ser o plantel. Pois é, que eles têm ali um buraco enorme na posição 4, não é? Eles estão a rezar a todos os santinhos, e a acender velinhas para que o Sr. LeBron James vá lá parar. De repente, lá está, é o velhote de 41 anos que está a definir a narrativa da off-season. Sem dúvida. Portanto, estou muito... É talvez a equipa que eu vou querer ver ali nas primeiras 2, 3 semanas mais vezes. Para já, porque o entretenimento está garantido com Anthony Edwards e LaMelo. E depois para ver como é que as coisas funcionam. Porque no papel eu acho que a coisa tem potencial para funcionar, mas isto não. Lillard e Giannis também tinha e depois não funcionou. Muito bem, portanto temos o mesmo jogador dos 2 lados. Eu vou, já que
fazer aqui a ponte, um dos jogadores que eu vou estar aqui muito, muito interessante, aliás, não é só ele, acho que é o conjunto, este tridente que eu vou falar aqui, mas vou personificar em Kobe White, mas isto estende também para Con Knippel e para, ajuda-me, o Brandon Miller. O Brandon Miller, exatamente. Portanto, sai LaMelo Ball, que no fundo sai LaMelo Ball depois do melhor ano de LaMelo Ball dentro da equipa, depois deles a partir de janeiro, ou lá o que é que foi, terem sido a melhor equipa da história da liga, e aquilo que a franquia fez foi, olharam e disseram, não, isto é fumo apenas, nós não acreditamos que haja aqui fogo, e portanto nós vamos trocar LaMelo Ball enquanto o valor dele está aceitável, digamos assim. E isto coloca uma pressão grande, na minha opinião, em Brandon Miller, que está a jogar para, eventualmente, Max Rookie Extension, para Con Knippel, que apesar de ter feito realmente um ano fora de série para Rookie, depois quando a coisa apertou nos jogos de play-in, foi muito complicado, teve de se calhar os 2 piores jogos da temporada na altura que mais precisavam, e depois para Kobe White, que vai ser sempre colocado aqui no papel de sucessor de LaMelo Ball. E portanto estou curioso para ver como é que este tridente se vai comportar numa equipa que não temos muita expectativa, mas que não deixa de ter um holofote grande de, ok, vocês acharam que uma ótima segunda metade de temporada era apenas fumo e trocaram LaMelo Ball. Portanto, vamos ver o que é que a vossa decisão vai trazer realmente a esta franquia. Portanto, acho que há aqui já alguma pressão nestes 3 jogadores em Charlotte, apesar de não haver grande pressão. Portanto, ninguém espera que Charlotte termine nos 4 primeiros lugares do Oeste, nem nada. Nem que tenha mais vitórias quando perderam o LaMelo Ball, não é? Exatamente, mas não deixa de ser, ou seja, é uma decisão que não é fácil. Já LaMelo Ball é um jogador adorado pelos adeptos. Claro. E depois, não é uma decisão fácil tu explicares quando tens a tua, se calhar, aquilo que poderia... Eu comendo a decisão, acho que é uma boa decisão. Eu também concordo que aquilo que aconteceu na segunda metade da temporada foi mais fumo do que fogo. E, portanto, eles podiam ter facilmente ido no caminho de, vejam bem o que nós fizemos na segunda metade da temporada, vamos acreditar que para o ano é que vai ser. E andavam aqui a colocar lenha numa fogueira que nunca ardia. Mas não deixa de ser uma decisão arriscada. Não deixa de ser uma decisão arriscada. Não há ninguém em toda a NBA que saiba melhor o que é que valem os tornozelos de LaMelo Ball. Não há ninguém na NBA que saiba mais sobre o que é que o LaMelo Ball fazia fora de campo. Nós temos alguns vislumbres, não é? Ele foi multado porque teve algumas declarações homofóbicas, teve aquele acidente com o seu carro, enfim, há uma série de episódios que transpiram cá para fora. Mas se há alguém que sabe tudo o que LaMelo Ball representa para o bem dentro do campo e para o mal, algumas coisas que vieram ao público, mas certamente haverá outras, é o front office dos Charlotte Hornets. E terem aproveitado a primeira oportunidade em que tiveram um bloco de 6 meses de LaMelo Ball saudável, em que ele potenciou ao máximo aquilo que podia ser o seu valor de mercado, e eles usaram isso para o vender alto e irem buscar o máximo de retorno que podiam obter na altura, dá-me mais indicação ou dá-me validação de que se calhar ele podia ser mais um problema do que propriamente tudo aquilo que ele adicionava dentro do campo. E portanto, eu percebo a tua ideia de pressão, espero que não se faça nos mídias a pressão em cima dos jogadores, porque são quem não tem culpa, não foram eles que decidiram trocar o colega de equipa. A pressão a existir deveria estar do lado do front office do Jeff Peterson, mas a verdade é que o Jeff Peterson, desde que chegou ali, tem feito um extraordinário trabalho. Eles têm somado e multiplicado escolhas de draft em negócios que têm feito, até muitas vezes como peças acessórias, terceiras equipas que entram em negócios para poder ir buscar, roubar uma pica aqui e ali. Têm ido buscar jogadores muito sólidos, têm draftado bem, e eu acho que todas as decisões e tudo o que eles têm feito até aqui têm que nos comprar um bocadinho de crédito para perceber o que é que isto vai dar. Porque o mesmo front office que tomou tão boas decisões, teve alguma justificação para abdicar do LaMelo. E, portanto, eu pago para ver. Sim, eu também lhes vou dar o benefício da dúvida, mas é arriscado. É arriscado. Mas deixa-me só... A questão das lesões do Lamelo. Portanto, Lamelo está 6 anos na Liga.
Tem aqui um ano de 51 jogos, que é um ano mais curto, que é o ano pós-Covid. Acho eu que é mais curto. É mais curto, não é? Se não estou a errar. Foi mais curto, sim. Mais curto. Portanto, e aí ele faz 51 jogos, no segundo ano 75 jogos, 36, 22, 47, 72. Eu vou colocar aqui por ano, nestes anos onde ele tem 36, 22, 47, eu vou colocar aqui pelo menos mais 15 jogos, porque são anos onde os Charlotte estavam em claro rebuild. E portanto, se eu colocar aqui mais 15 jogos em cada um destes anos, ok, já não fica tão dramático. Portanto, eu não sei até que ponto é que as lesões também, a nossa percepção das lesões... Ele tem um problema crónico nos tornozelos. Mas o Steph Curry também tinha. O Steph Curry também tinha. Portanto, eu vou, ou seja, nos 2 anos em que contou para alguma coisa, ele jogou 70 e tal jogos. 75 no segundo ano, vão ao play-in, perdem. 72 neste ano e vão ao play-in e perdem também. E nos 2 anos em que eles de facto conseguem jogar muito, eles são açoitados no play-in. E, portanto, é isso. Não, portanto, eu concordo que a decisão foi... Acho que há argumentos, conseguimos encontrar argumentos para isso, não é? Mas não deixa de ser uma decisão arriscada. Estou curioso para ver como é que Con Knueppel e Brandon Miller, porque neste momento já não há LaMelo Ball para culpar. Neste momento os insucessos da equipa estão em Brandon Miller e Con Knueppel. Portanto, estou curioso para ver, e até o próprio crescimento deles, não é? Porque tiras um jogador com algum peso, muito peso, de repente, né, tens que fazer mais coisas, né? Brandon Miller vai ter que fazer mais coisas, Con Knueppel vai ter que fazer mais coisas. E vai ser vai haver um escalpelizar muito grande do que é que esses 2 jogadores vão ser capazes de fazer. O LaMelo Ball, com todos os defeitos que tem, punha a mesa para toda a gente. E agora não vai lá estar ninguém para pôr a mesa. O Kobe White não é propriamente um base pass first para meter a equipa a jogar. É um base marcador de pontos. É aquele base para sair do banco e marcar os seus 15, 20 pontos. É um chronic sixth man of the year. Não é um gajo para ser titular. E de repente vais obrigar o Con Knueppel a criar. Vais obrigar o Brandon Miller a criar. E o Brandon Miller, aqui ali já teve alguns problemas de lesões. O Con Knueppel, nos jogos a sério, no final da última temporada, fraquejou bastante. E, portanto, agora com a pressão de terem que criar um bocadinho mais e terem a bola na mão, vai ser uma camada adicional de pressão para esses jogadores. Portanto, vamos ver. Quem é que tens mais, Ricardo? Olha, eu trago-te aqui um nome que é o meu nome mais sonante e que é talvez uma das principais figuras da próxima temporada, que se chama Jason Tatum. A troca do Jaylen Brown foi a bomba desta off-season. Não foi o maior nome a ser trocado ou a mudar de casa, não é? Tivemos o Giannis Antetokounmpo, que quer o Jaylen Brown, quer não, ainda é melhor jogador do que ele. Mas a troca do Jaylen Brown, pelo retorno que teve e por toda a narrativa e as discussões e a ingratidão e as acusações fora de campo, a troca foi a bomba da off-season. Foi a bomba da off-season. Obviamente o Jaylen Brown vai para a Filadélfia e vai aqui provar que é the guy e vai querer apanhar os Celtics todas as semanas, se pudesse era todos os dias. Mas do outro lado da troca fica um Jason Tatum que agora já não tem o seu fiel companheiro, que até foi o Jaylen Brown que conquistou o prémio de MVP de finais e de MVP de final de conferência, mas toda a gente sabe que o Jason Tatum era o melhor jogador da equipa e até em alguns casos devia ter sido ele a ganhar esses prémios. Durante estes anos falámos sempre dos Jays. Quando um não estava, o outro aparecia. Quando um marcava 50 pontos, o outro dava um passinho atrás e deixava o outro brilhar. Agora não está lá um deles. É a primeira vez que ele vai estar sozinho, o Jason Tatum, sem o seu fiel escudeiro ao lado. E, portanto, num ano em que, e aqui sim em Boston, vai haver muita pressão, muita narrativa, muita contestação, que começou logo a haver a partir do momento da troca, a partir dos próprios jornalistas de Boston, só uma época saudável do Jason Tatum, só uma época de nível All-NBA do Jason Tatum, e uma época saudável e de nível All-NBA que também ajuda os Celtics a ganhar pelo menos 50 jogos e a manterem-se como uma equipa de topo da Conferência Este, é que pode fazer, nem é esquecer, é mitigar um bocadinho os efeitos que provocou nos adeptos a saída do Jaylen Brown. E, portanto, o Tatum vai ter uma pressão enorme nos seus ombros. É claro que toda a gente vai ter que subir um bocadinho mais para compensar a saída do Jaylen Brown. Não é o Paul George que vai dar o que o Jaylen Brown dava, mas o Nemias vai ter que dar um bocadinho mais, o Peyton Pritchard vai ter que subir um bocadinho, o Derrick White vai ter que voltar a lançar bem, o Jason Tatum vai ter que estar no seu melhor, o Mitchell Robinson e o Paul George vão ter que provar que são reforços,
O Joe Mazzulla vai ter que mostrar que consegue treinar uma equipa sem o Jaylen Brown e, portanto, toda a gente vai ter muito a provar em Boston. Mas se calhar não há ninguém que tenha mais a provar do que o Jason Tatum, que vai ter que ser capaz de provar que pode ser o 1A sem ter um 1B ao seu lado. E até porque no ano em que não houve Jason Tatum, Jaylen Brown foi não estava naquela cúpula dos 2, 3 candidatos a MVP, ou 4, se quisermos incluir o Luka, mas estava logo ali em baixo. Portanto, ou seja, no ano em que não houve Jason Tatum, houve o Jaylen Brown que sozinho, entre aspas sozinho, obviamente não foi sozinho, mas até num ano mau de Derek White, vamos aqui dizer que foi sozinho, consegue levar os Celtics de equipa que iam fazer gap year para segundos classificados do Oeste. Concordo contigo que Jason Tatum vai ter muito a provar e ainda não temos total certeza de que possamos ter o Jason Tatum pré-lesão nesta fase. Estou muito, muito interessado para ver Jason Tatum, até para ver Jason Tatum, Ricardo, no primeiro jogo de pré-temporada, para ver como é que ele se mexe, porque não podemos esquecer que ele também terminou a época lesionado. Não é um problema daqueles, mas... Sim, aliás, o tamanho das pernas era diferente, mesmo ele estando a jogar, e há várias fotografias que ainda mostram, mesmo já depois da época ter acabado, a diferença de tamanho, de grossura dos músculos das suas pernas. Quer dizer, não tem nada a ver, ele tem muito trabalho ainda para fazer. Sim, muito curioso para ver, certamente ele está a trabalhar que nem um doido nesta oficina. Deixa-me falar aqui de 2 nomes, e são 2, eles são de equipas diferentes, até são de conferências diferentes, mas são gêmeos, que é o Amen e o Ausar Thompson, que são 2 renovações de contrato à espera para acontecer, que eu acho que não vão acontecer, não acho que vão chegar a Restricted Free Agency, mas acho que não vão acontecer já, porque são 2 jogadores que curiosamente são muito semelhantes. O Amen Thompson é melhor ofensivamente, o Ausar Thompson se calhar é muito melhor defensivamente, mas são 2 jogadores com o mesmo perfil e os mesmos desafios, estão em equipas fortes. Podemos assumir aqui, vamos alargar aqui o leque de candidatos a título e podemos incluir Rockets e Pistons, e estes 2 jogadores têm que conseguir provar que podem contribuir dos 2 lados do campo verdadeiramente, porque aquilo que vimos, por exemplo, nos playoffs com o Ausar Thompson foi constrangedor. A forma como ele não era defendido, que transforma a vida do Cade Cunningham, ainda por cima com o Jalen Duren a jogar tão pobrezinho nos playoffs. A vida do Cade Cunningham não é fácil quando tens tantos não atiradores à volta dele, e tu queres ter Ausar Thompson. Aliás, o Ausar Thompson é tão incrível que eles são eliminados pelos Knicks, não é? Acho que é pelos Knicks, não é? Pelos Knicks? Acho que sim. Que havia aquela declaração do treinador, que eu acho que era o Mike Brown, que dizia que a mudança que fizeram na estratégia ofensiva para o jogo decisivo foi aonde estivesse o jogador que estivesse a ser defendido pelo Ausar Thompson não entrava no ataque, porque eles não conseguiam lidar com ele. E portanto... Nós, Ausar Thompson, eles querem tê-lo no campo, mas não podem, isto não é o handball, portanto eles não podem tê-lo só a defender. E o Amen Thompson, apesar de estar um bocadinho mais evoluído, tem os mesmos desafios. Continua a não ser um jogador que tu possas, a experiência dele, a base, não funcionou. Tanto é que Reed Sheppard tem a sua melhor fase na reta final e nos playoffs, porque era o ball handler que pelo menos era uma ameaça no lançamento. É que neste momento é muito difícil, mesmo que tu sejas bom ball handler, já é muito difícil tu seres Ben Simmons nesta liga. E o Ausar Thompson e o Amen Thompson vai ser fascinante as negociações, e eles têm que melhorar, e estou muito curioso para ver se o vão fazer. Eu gostava de ter o teu otimismo, mas eu não tenho esperança nenhuma que eles melhorem o que quer que seja do ponto de vista ofensivo. Eles são tão maus, são tão negativos no ataque, que é muito difícil, mesmo que melhorem, eles não vão melhorar de lançamento, não é? Não vão passar de 10% para 40% do dia para a noite. Portanto, eles vão continuar a não ser respeitados, provavelmente durante toda a carreira. Vão, se calhar, tentar adicionar ali a capacidade de cortar, de iniciar ataques e depois de fazer outras coisas diferentes, mas nunca vão ser uma ameaça em termos de lançamento. Eu acho que eles não... Eu acho que até as movimentações das respectivas equipas, sobretudo dos Detroit Pistons, no off-season, têm muito a ver
com o facto deles acreditarem ou não acreditarem na evolução, neste caso do Ozar Thompson, em termos ofensivos. A forma como eles quiseram agarrar o Isaiah Joe não, o Andrew Wiggins, foi o Wiggins que foi para Detroit? Não, foi o Isaiah Joe. Foi o Isaiah Joe. A forma como eles agarraram o Isaiah Joe e querem segurar o Duncan Robinson, eles querem adicionar, porque eles têm que lá ter um posto que provavelmente será não atirador. Não se podem dar ao luxo de ter 3 não atiradores no 5, portanto vão ter que tentar conviver com 2, sendo posto, e acreditando que o Jalen Duren lá continua, Jalen Duren e Ozar Thompson. Nesse caso, os outros 3 têm que ser bons atiradores. O Cade Cunningham está a caminho de poder ser um lançador sólido, mas os outros 2 então têm que ser mesmo dos melhores lançadores do planeta. O Isaiah Joe se calhar é um dos melhores lançadores do planeta, o Duncan Robinson é um dos melhores lançadores do planeta. Fazer isto tudo funcionar defensivamente é um desafio, porque esses 2 são bons lançadores, mas não são grandes defensores. Mas eu acho que até as adições que eles fizeram na off-season têm a ver com isso, com a falta de fé na evolução do Ozar Thompson. Mas é que neste momento, nesta fase da liga, tu já não consegues sobreviver no ataque com dois. Exatamente. Tu no ataque, se os teus 3 jogadores, portanto os teus 3 jogadores extra, poste, esse não conta, e o base também não conta, os outros 3, eles têm que ter, não têm que ser todos grandes, não têm que ser todos Isaiah Joe, mas têm que ser todos ameaça, porque se tu tiveres um que não seja, já está o spacing todo. Tu tens que ser pelo menos um jogador que tenha que ter o seu defensor relativamente perto. Isso que não jogue 5-4. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ou seja, mas estou curioso porque eu acho que já é muito difícil tu seres Ben Simmons nesta liga. Portanto, tens esse perfil de seres base, não atirador. Ou seja, que inicies os ataques, mas depois vais ali para o dunker spot. Já é muito difícil de fazeres isso. É muito difícil fazeres isso com um poste que não é lançador. Portanto, mas depois os Pistons, mesmo assim, precisavam ter Ozar Thompson dentro do campo, porque ele defensivamente é tão inacreditável que os Pistons tinham que tentar. Portanto, vão ser negociações e evoluções de carreira muito interessantes de acompanhar. E o Amen, acho que se eu tivesse que meter dinheiro em, olha, um destes jogadores vai conseguir ser pelo menos respeitável no ataque, como, não é espaçador, mas como qualquer coisa, eu punha no Amen. Mas a minha confiança também é quase igual para os 2. Portanto, estou curioso para ver estes 2, Ricardo. Tens mais algum? Tenho mais um que nem sequer é um jogador que seja a principal estrela da equipa, porque há um jogador na sua equipa, ou se calhar até 2, que roubam um bocadinho mais as luzes dos holofotes, mas que eu acho que vai ter um papel muito importante na época 26-27, que se chama Jalen Williams dos Oklahoma City Thunder. Os Oklahoma City Thunder foram a melhor equipa do ano passado na fase regular, 64 vitórias, 18 derrotas. Depois perderam em casa frente aos San Antonio Spurs, que toda a gente esperava que fossem campeões, mas que foram açoitados nas finais da NBA por 4-1 pelos New York Knicks. Portanto, os Oklahoma City Thunder perderam com os Spurs, que provaram depois nas finais ser inexperientes e serem incapazes de bater uma equipa que até tinha bastantes fragilidades, como eram os New York Knicks. E os Oklahoma City Thunder provavelmente sentiram que desperdiçaram aqui uma grande oportunidade de somar mais um título da NBA. O Chet Holmgren parece, não sei se te lembras do filme Querido Encolheu os Miúdos, mas parece que alguém disparou essa arma sobre ele e ele de repente tornou-se um duende de jardim, um anãozinho, ao lado do Victor Wembanyama. Parece que tem ali um complexo de inferioridade grande. E portanto era preciso que alguém fizesse companhia ao Shea, que até foi 2 vezes MVP e portanto fez o que tinha que fazer esta temporada. Esse alguém era Jalen Williams, que esteve a maior parte da época lesionado, que nos playoffs andou dentro-fora também. 33 e que vinha de uma época, depois quando foram campeões, em que até marcou, fez um jogo de 40 pontos nas finais e provou ser importantíssimo nos 2 lados do campo. E este ano esteve mais tempo sentado no banco a abanar toalhas e a bater palmas. E portanto, os Oklahoma City Thunder, se querem voltar a ser
a equipa que toda a gente teme na NBA precisa do Jalen Williams a 100%. É verdade que tem lá um Shea que é 2 vezes MVP, é verdade que tem lá o Chet Holmgren que é, entre os humanos, o melhor defensor do planeta, porque o Victor ficou em segundo lugar na votação para Defensive Player of the Year, mas eles precisam do Jalen Williams pelo equilíbrio que ele dá nos dois lados do campo, porque defende múltiplas posições, porque é um segundo ball handler, um segundo iniciador no ataque, é um lançador, faz muita coisa que os Oklahoma City Thunder precisam, e se calhar até é o gajo que eles metem a defender o Victor Wembanyama se voltarem a apanhar os Spurs pela frente. Portanto, Jalen Williams, um jogador de quem eu sou presidente do clube de fãs, espero que volte saudável, porque os Thunder precisam dele. Concordo. Eu incluo o Chet também nesta. Sim. Fica um grande amargo. É um bocadinho os dois, não é? Um amargo de boca nos playoffs. Depois há aqui alguns jogadores, Ricardo, que certamente não só nós temos curiosidade, mas Jalen Duren, como é que toda esta situação do contrato e do que acabou por acontecer nos playoffs, como é que isto vai pesar ou não, qual é o grau de desconfiança, estaria aqui na minha. Evan Mobley, depois de um ano mais intermitente, como é que ele... aquela malta em Utah. Muito tremido. Aquela malta em Utah também. Utah, tu estavas a dizer que ias ver os Timberwolves nas primeiras semanas, era a equipa que tinhas mais interesse em ver. Epá, eu estou desejoso de ver Utah. Eu adoro o Darren Peterson, e pensar no Darren Peterson e eles meterem toda a carne no assador, aquela gente que andou a descansar os corpos nos últimos anos, e o Will Hardy a ter algo para fazer no banco de suplentes, dá-me alguma curiosidade, sim. Nós não falámos, mas... Não falaste dos Snowtime Lakers? Não são os Showtime Lakers, Snowtime. Eu sei. Snowtime. White Walker Kessler, um posto que ganha 2,5 vezes aquilo que o Nemias ganha. É verdade, 2,5 vezes. E merece todos os cêntimos, meu amigo. Aquela defesa de perímetro merece todos os cêntimos. Tenho curiosidade no sentido particular de ver como é que o Austin Reeves se comportará, porque eu sei que há um bocado aquela ideia de que agora o Luka vai ser o 1 e ele vai ser o 2. Mas há uma grande diferença entre tu seres o 2 e tu seres o 2 quando há um terceiro chamado LeBron James ao lado. E isto pesa muito. Portanto, estou curioso nesse sentido. Eu estou muito curioso com o Walker Kessler, porque é uma pressão muito grande, não é? É um pedido expresso do Luka, é um jogador muito importante a fazer o Luka funcionar, não tem estado saudável, dá ali algumas coisas interessantes, mas não é. Eu não sei se ele tem estado saudável ou não, porque se bem te recordas, quando ele rebentou o ombro, eu sei, mas quando os Jazz precisavam de perder, quem descansava não era Lauri Markkanen, era Walker Kessler. Walker Kessler em métricas avançadas, é verdade que eu vi ótimo, sim, proteção de cesta, é incrível. Eu vi algumas pessoas dizerem que alguém estava num podcast qualquer que eu estava a ouvir, e alguém estava a dizer, estava aqui, não sei o quê, o Walker Kessler é o segundo jogador que melhor protege o cesto, e o primeiro é o Chet e o segundo é o Walker Kessler, e que o Victor Wembanyama nem aparecia no top 4 ou no top 5. E eu estava a pensar, pois claro que não aparece, quem é que vai desafiar ninguém Victor vai lá. Wembanyama? Quem é que lá vai? Sinceramente, quem é que é o jogador que lá vai? Mas pronto, mas isto, sim, tenho curiosidade no sentido mais de adepto do que propriamente se eu acho que aquilo vai funcionar. Eu diria que não, sinceramente. Daquelas equipas, Ricardo, que são apontadas ao top 6 do Oeste, eu acho que a equipa que mais facilmente eu colocaria fora, e depois quando fizermos os nossos rankings e equipas, drafts, não sei o quê, será os Lakers, porque eu não consigo... Se já no ano passado eu ficava na dúvida porque não havia, e já no ano passado havia Marcus Smart e havia LeBron James, este ano não há nenhum desses. Eu não estou bem a ver como... Tens Zaire Williams. Sim, é uma ótima contratação. Mas pronto, esses são alguns dos... Eu tinha mais um nome, mas tu falaste aqui agora. Não sei, eu tinha aqui qualquer coisa para dizer. Já sei qual era. Para terminar, já sei qual era. Um jogador que terá uma pressão muito grande, porque foi uma novela muito grande e foi... E acho que para nós, pelo menos para mim, foi absolutamente irritante os últimos 3 anos. Giannis Antetokounmpo. Finalmente está fora de Milwaukee. Podemos aqui debater se está numa situação melhor ou pior. Eu diria que está numa situação melhor apenas e só porque tem Eric Spoelstra no banco, não é Doc Rivers. É verdade, tem Bam Adebayo, mas há 2 anos teve Damian Lillard.
Sim, mas o Damian Lillard não era uma ameaça para lhe dar um murro, atenção. Sim, o Bam Adebayo pode aviá-lo. Este é o silly season que eu não queria falar, mas vou dizer uma coisa, levar um murro do Bam Adebayo estaria nas coisas que eu mais rapidamente desejaria não ter em toda a minha vida, mas acho que o Giannis tem aqui alguma pressão, porque são muitos anos, Ricardo, quase a fundar os Milwaukee Bucks, não que ele o fizesse de propósito, mas acaba por ser esse o resultado da sua indefinição, é os Bucks afundarem-se, é os Bucks terem que fazer estes acordos com Gary Trent, é os Bucks terem que dispensar Damian Lillard, portanto, muita coisa, é os Bucks terem que dar um contrato que agora, já na altura cheirava mal e agora vai ser inacreditavelmente horrível, de Miles Turner. Portanto, não deixa de ser também aqui um bocadinho de pressão. Ok, finalmente estás fora de Milwaukee, finalmente estás com outro All-Star que é o Bam Adebayo, tens um grande treinador, a equipa não está fechada, mas então mostra lá o que é que tu tens para mostrar. Portanto, estou curioso para ver aqui a questão do Bam. Só para terminar, 2 nomes que trago só porque não sei onde é que vão começar a época e tenho muita curiosidade. Thanasis Antetokounmpo e Bronny James. Não, Bronny sabemos onde é que vai começar a época, infelizmente, não é? Contrato garantido com os Lakers. O que é? Os Lakers não vão dispensar Bronny porque podem precisar dele no futuro para fazer uma troca. Portanto, a não ser, eu não sei se existe aqui esta coisa de o Bronny poder comprar o contrato aos Lakers, não sei se isso existe, sinceramente. O Bronny é o melhor defensor de perímetro dos Lakers. Eu já vi esse. Eu sei de onde é que tu vens. E se calhar é. Bem, vamos embora, Ricardão. Voltaremos para a semana. E já, como eu disse no início, já não mandem mais e-mails para se inscrever na Fantasy, porque já está fechado. Fica aqui mais uma vez a nota. E brevemente vamos fazer um programa de perguntas, vossas perguntas, respostas nossas. Portanto, vão preparando aí as vossas perguntas. Ainda não comecem a mandar já, mas depois eu alerto. E tens mais alguma coisa para dizer, Ricardo? Dizer-se que é sempre um gosto falar contigo, saio daqui sempre com a sensação de que aprendi alguma coisa e esta hora é sempre um bálsamo também na minha semana. Tenho que devolver a gentileza porque é verdade. Bem, vamos embora. Obrigado, Ricardo, sempre um gosto. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos um vídeo.